diferentes. Então, aqui a gente vai aprender a entender o que significa isso com o paciente, no paciente, tá? Então, vocês olham o pH e vocês entram no surto psicótico, na maioria. Porque é ensinado para vocês de forma errada. É ensinado para vocês 1 milhão de cálculos que vocês não vão nem utilizar, na verdade. E não é ensinado para vocês o verdadeiro propósito disso. Isso aqui não existe, esse foco. Na verdade, é libertador. O que acontece? O distúrbio ácido básico, ele não é um problema. Ele não é um problema. Ele é um sintoma de algum problema. Não adianta você pegar uma gaso, olhar lá e falar, não, tem umas dose metabólica mista com distúrbio disso, distúrbio daquele, distúrbio daquele, distúrbio daquele. O que você faz com isso? Você vai dar o quê para o paciente? Como é que você vai tratar? Então, o distúrbio ácido básico, ele é um sintoma. Então, a mesma coisa de você ter um cano que está vazando água, sei lá, achar o distúrbio, fazer alguma coisa, um bicarbonato lá, por exemplo. O que você vai fazer? Ir lá e colocar o dedo em cima de onde está vazando. Na hora que você tirar o dedo, o que vai acontecer? Vai voltar a vazar. Então, na verdade, o que a gente tem que tratar é o cano. Você tem que consertar é o cano. O problema não é a água que está vazando. A água está vazando porque o cano está furado. Então, você trata quem? O cano. Então, você não trata distúrbio ácido básico. Não trata distúrbio ácido básico. Distúrbio ácido básico é só um sintoma. Você vai tratar o problema que gerou o distúrbio ácido básico. Então, vocês não vão mexer com bicarbonato, confusão, LGD. Não existe isso, tá? Só para lembrar, esse aqui são os valores normais da gaso, tá? Arterial e venosa. E a gente tem 2 órgãos que fazem a regulação básica do pH no nosso sangue, tá? Que é o pulmão e o rim. O pulmão, ele é rápido. O pulmão é aquele negócio assim, você tá indo para deixa eu ver um exemplo aqui. Você tá, sei lá, você tá com fome, muita fome. Aí você chega em casa, você tem 2 coisas. Você tem uma bolachinha água e sal ali e você tem a comida para você fazer. O que você faz imediatamente quando você tá com muita fome? Você vai pegar 2, 3 bolachas água e sal ali e vai comer. Aí deu aí você vai preparar a sua comida. Então, o pulmão é bolacha água e sal. O rim é a comida. O rim é quem realmente vai fazer o controle adequado desse pH. O pulmão, ele vai tem que fazer um controle rápido ali só para você não morrer de fome. Então, essa é a dinâmica. Então, o rim, quando você tem muito ácido no corpo, o que ele faz? Tenta expulsar esse ácido na forma de quê? CO2. Então, ele aumenta a frequência respiratória para tirar CO2, que é um ácido. Então, ele não tira o ácido, que é o problema. Ele está tirando só um tipo de ácido específico, que é CO2, que às vezes nem é um problema. Mas ele está tirando ele, já que tem outro ácido aqui, ele tira CO2 para tentar compensar. O rim, ele vai fazer, ele tanto excreta ácidos, quanto ele retém base, que é bicarbonato. Então, se o rim estiver funcionando bem, ele vai excretar ácidos que são produzidos no corpo, um deles é a ureia, né? E ele vai captar bicarbonato, para sempre estar num equilíbrio entre ácido e básico. Se der problema no rim, deu ruim. Se der problema no pulmão, vai dar ruim também. Só que quando tem problema em outro lugar, eles entram em um processo de compensação, que a gente vai ver. Aqui. Em relação a qual que é o problema dos distúrbios ácido-básicos. Todo mundo aqui mora em Montes Claros, todo mundo aqui sente calor. Geralmente a média de temperatura aqui é o quê? 28 a 34 graus, mais ou menos. Né? Ok. Vamos supor que hoje, não sei quanto tá, mas vamos supor que hoje tá 28 graus. E aí, tô aqui, né, dei aula para vocês, ok. Aí eu vou dormir.
acontece alguma coisa no mundo, não sei o que eu acordo, eu e todos vocês, e a temperatura tá de 2 graus. Vocês têm roupa para 2 graus, irmãos? Claro, vocês não têm. Então, o que acontece? Muita gente não vai trabalhar. Quem vai comer de um dia para o outro, uma cidade que é 28 e para 2 graus, muita gente não vai trabalhar. Escola mesmo, os alunos não vão. Então, quem vai trabalhar? Aquele povo que tem. Eu falei 2, mas foi ruim. Se a corda tá a menos 15 graus, para dar uma baqueada. Então, coisas que não são essenciais não acontecem. Então, quem vai trabalhar? Quem trabalha em alguns supermercados, hospital, e outros serviços essenciais, farmácia. Aí, beleza. Você trabalhou hoje, menos 15 graus. Você nem tinha roupa para isso, mas se era de serviço essencial, você foi obrigado. Aí você dorme. No outro dia, acorda menos 50 graus. Alguém vai trabalhar? Não! A gente morre. Porque nós não estamos, primeiro, a gente não está acostumado com isso. É diferente da galera da Sibéria, que já está acostumado com isso. Mas nós não estamos acostumados. A gente está acostumado a 34 graus. Primeiro, nosso corpo não está acostumado com isso. Isso é hipotermia de todo mundo. A gente não tem roupa para isso. A gente não tem nada para isso. Tem nem psicológico para isso. A mesma coisa acontece com o nosso sangue. Nosso sangue, para todo mundo trabalhar igual tá aqui, fofinho, bonitinho, ele trabalha entre um pH de 7,35 e 7,45. Se você abaixa esse pH, se você faz acidose, é a mesma coisa de Montes Claros, está 28 graus hoje, menos 15 amanhã. As células começam a não trabalhar todas. Começa a ter problema, porque elas não estão acostumadas. Elas precisam de um pH mínimo para funcionar. Se no outro dia, ou seja, em algumas horas, o pH diminui ainda mais e vai para pHs extremos, por exemplo, 7, 6,9, a célula, ela não vai trabalhar, ela vai morrer. Você tem disfunção mitocondrial. Então, o pH, a gente precisa mantê-la numa média de 7,35, 7,45, porque é a única forma que a célula consegue trabalhar. E se a célula não trabalhar, seu corpo não trabalha, porque seu corpo é um conjunto de células, né? Então, você precisa disso. Então, distúrbios ácidos básicos, eles são tão ruins, por quê? Eles fazem com que nossas células não trabalhem bem. Então, nenhum serviço fica bem feito. Esse é o problema do distúrbio ácido básico. Então, quando a gente vai tratar o paciente que tem distúrbio ácido básico, a gente trata o sintoma para melhorar o distúrbio, para as células continuarem funcionando. Então, vamos lá. Vamos definir. Alcalose, acidose, distúrbio misto. Só lembrando, a gente vai só revisar, tá? Esse aqui é um agaso. Eu acabei de falar para vocês, pH normal é entre 7,35 e 7,25. Olhamos para isso aqui, 7,25 é o quê? Uma acidemia, correto? Correto. Beleza, a segunda coisa que a gente vai olhar é o bicarbonato. Bicarbonato normal é acima de 22, aqui tá 13. Então, eu já sei que eu tenho uma acidose metabólica, eu tenho baixa quantidade de base. Beleza, é isso que a gente tem que saber. E agora eu quero saber se ela está compensada pelo pulmão. Então, eu vou olhar PCO2. Aí tem os únicos 2 cálculos que vocês vão fazer. Vocês vão fazer mais nenhum cálculo, gente. Os únicos 2. Para ver se tem compensação respiratória na acidose e na alcalose, tá? Aqui desconfigurou, mas esse BIC mais 15 é da alcalose, tá? E a acidose é BIC vezes 1,5 mais 8. Vão fazer comigo? BIC 13 vezes 1,5 mais 8 dá quanto? Passam aí. E me falem, né? R$ 27,5. Quanto que tá o BIC, o PCO2 aqui? 26. A gente tem uma margem de 2 para mais, 2 para menos. Então, o que quer dizer esse PCO2 de 26 aqui? O normal não é 35 a 45? Mas aqui ele tá 26. Ele tá 26 porque ele tá errado? Não. Ele tá 26 porque ele tá tentando compensar
A acidose metabólica. Como está com acidose metabólica, ele está soltando CO2 para tentar o quê? Compensar essa acidose. Ele vai compensar 100%? Nunca. Mas ele vai deixar o pH minimamente passível das células funcionarem. Então, aqui eu sei que eu tenho uma acidose metabólica só. Eu não tenho problema no pulmão. O pulmão está compensando, ele está fazendo a função dele normal. Então, primeira coisa, pH. Olhamos, vimos que era uma acidemia. Olhamos para o BIC, vimos que o BIC estava baixo. BIC baixo, acidose metabólica. Vamos ver se está compensado ou se o pulmão também tem problema. Fizemos o cálculo, vimos que está certinho. Deu 27,5, 2 para cima, 2 para baixo, então ele está compensando. Então, que coisa que eu tenho é acidose metabólica. Beleza. O que isso quer dizer? É um único cálculo que vocês vão fazer, viu, gente? É só isso. Acabou. De cálculo. O nosso organismo, ele tem um controle de ácido e base. A gente produz ácido o tempo inteiro e a gente produz base o tempo inteiro. Só que eles têm que ficar em uma balancinha. Se eu produzo mais ácido, meu pH fica ácido. Se eu produzo mais base, meu pH fica mais básico. Se eu produzo menos base, apesar de eu não ter mais ácido, meu pH vai ficar ácido. Se eu produzo menos ácido, apesar de eu não estar produzindo mais base, meu pH vai ficar básico, tá? Simples. Quais são os ácidos que a gente tem na grande maioria das vezes, 98% das vezes? Lactato. Todo mundo sabe que paciente séptico, o que ele faz? Hipoperfusão tecidual. Hipoperfusão tecidual, todo mundo sabe que produz quem? Ácido lático. Lactato é um ácido. Então, pacientes sépticos, eles geralmente eles vêm junto com quem? Acidose metabólica. Paciente com insuficiência renal. Paciente, por exemplo, que tem uma sepse ou tem um choque, que faz, né, distribui o sangue, o rim não é prioridade. E o que acontece? O rim, ele entra em hipoperfusão. Então, o que ele faz? Vou fazer o mínimo. O meu mínimo é meu máximo. Qual que é o serviço do rim? Retirar a ureia, lavar a ureia e captar bicarbonato. Quando você faz hipoperfusão renal, ele fala assim, ó, eu tô aqui só para sobreviver. Não vou fazer nada, não vou trabalhar. Tô aqui, vou ficar aqui belo e pleno. Então, ele para de excretar ureia. Então, ele acumula ureia. Então, ureia é um ácido. Ele para de captar quem? Bicarbonato, que é uma base. Então, ele acumula ácido e não pega base. Então, ele provoca acidose. E isso pode ser não só no quadro de choque, de sepsis, qualquer coisa que provoque disfunção renal. Disfunção renal provoca acúmulo de ureia e baixa de bicarbonato. Isso é o quê? Acidose metabólica. Outra coisa, CAD, formação de cetoânios. Eu estou formando um ácido a mais no meu organismo. Álcools aí tem vários tipos, a gente teve agora, né? O exemplo das intoxicações aí por metanol, intoxicação por vários álcools aí, álcools não são... As bebidas, elas têm que ser monitorizadas, né? Monitoradas. Na verdade, elas não estão sendo. Então, está sendo produzido e a produção está sendo... Acaba que gera metabólicos de álcools não degradáveis, né? São álcools tóxicos. Intoxicações medicamentosas, intoxicação por lítio, intoxicação por várias medicações podem provocar acúmulo de ácido e CO2 em excesso. Se o pulmão não funcionar, exemplo, DPO-cítico exacerbado, tá? Beleza. E bases? Quem é que pode alterar a base? Pode aumentar, né? Na verdade, base, porque o que pode diminuir é baixa de captação do rim. Mas o que pode aumentar? Deficiência de cloreto, vômito. Quando você vomita muito, o que você está vomitando? H2 com cloreto, HCl, né? Então, se você está vomitando base, está vomitando ácido, está sobrando base. Então, a base vai ficar em evidência. Alguns distúrbios hidroeletrolíticos e intoxicações medicamentosas também.
Beleza. E isso aqui? Tá de porra nenhuma. Gente, onion gap é igual ácido. O que quer dizer? Vocês não vão precisar fazer isso. Mas o que quer dizer onion gap aumentado? Acúmulo de ácido. Então, qualquer coisa que acumule ácido, se você virar e falar sepse, sepse produz o quê? Lactato. Então, obviamente, vai ser onion gap aumentado, porque eu vou ter lactato, que é um ácido a mais. Se eu estou falando de disfunção renal com acúmulo de ureia, obviamente que eu estou falando de onion gap aumentado. Por quê? É um ácido a mais. Então, onion gap nada mais, nada menos é do que se você tem lactato, ácido a mais. Isso aqui é muito utilizado pela clínica médica, não sei o motivo, não me interessa saber, mas eles usam. Mas na emergência, no departamento de emergência, quando o paciente chegar, vocês precisarem tratar, vocês não vão utilizar, tá bom? Então vamos para o nosso caso clínico. Viu como é que é simples? Só isso. Vocês vão entender agora no caso clínico. Tem sido um dia longo. Você sabia que seria uma tarde de domingo movimentada no meio da temporada de gripe. Ou seja, você está lá no HC, tem 1 milhão de seres humanos verdes lá fora, porque está com o nariz escorrendo. Então você já está exausto. Mas tudo bem. Infelizmente, assim que você chega no departamento de emergência, assim que você chega no HC, seu coleguinha lá vira para você e fala assim: ó, amigão, você lembra do paciente de ontem? Quando fala isso, o seu coração dá uma leve gelada, você fala, fiz merda. Todo médico pensa isso, tá, gente? É normal. E aí, ontem você viu uma jovem com dor lombar. Ontem estava lá no HC, né? Uma menina entrou, 20 e poucos anos, dor lombar e enfosse ilíaca direita, associada a desvio de febre. Você deu o diagnóstico de pielonefrite. Ela não tinha fator de risco nenhum, no exame físico abdominal normal, não tinha sinal de irritação peritoneal, Jordano negativo, enfim, dados vitais normais. Você optou por mandar ela para casa com nitrofurantoína e fazer acompanhamento. Você deu o diagnóstico de pielonefrite, iniciou a nitrofurantoína e mandou para casa porque ela não tinha nenhuma repercussão, função renal boa, nenhum sinal de sepse, nada. Só que na madrugada ela foi trazida de volta pelo SAMU com choque séptico. Aí você fala, o quê? Nossa, paciente é Virgínia. Virgínia, você entrou lá na sala vermelha para ver a Vivi. E aí, quando você entrou na sala vermelha para ver ela, você foi pegar os exames. Olha como é que tava a gás de Vi. pH de 7,2, PO2 65, PCO2 de 23, BIC de 9 e saturano 98. O que você faz com essa gás? Ela já está com o diagnóstico de choque séptico, ela já está usando antibiótico, noradrenalina e confusão, tá? Eu quero que vocês olhem para essa gás e vejam o que é que está acontecendo, por que ela está com esse distúrbio hidroeletrolítico. Vamos destrinchar essa gás? O que essa gás tem? Então, ela tem um pH de 7,2, abaixo do normal, né? 7,35 a 7,45. Então, ela tem uma acidemia. Aí eu olho para a BIC. BIC está de 9. BIC normal é acima de 22. Então, eu já dei um diagnóstico. Acidose metabólica. Beleza. Quero saber se está compensado, se o pulmão está compensando ou se o pulmão está com problema também. Então, vamos ver. Vamos olhar para o PCO2, está 23, né? Então, vamos calcular. 9 vezes 1,5 mais 8 dá quanto? 21,5. 21,5. Então, para 2 para mais, 2 para menos, está compensado. Então, aqui, nesse momento, um problema que eu estou tendo é uma acidose metabólica. O que eu faço com essa informação? Eu tenho que achar o que está provocando a acidose metabólica. Beleza, está com acidose metabólica, mas por quê? A acidose metabólica quer dizer que ela tem muito ácido ou pouca base. Qual que é o quadro clínico dela? Choque séptico. Então, quais são os ácidos que estão envolvidos nisso? Choque séptico provoca acúmulo de quê? Lactato. Aí, se eu for olhar os outros exames dela, aí você viu que ela está com creatinina de 3,5, com ureia de 286, com lactato de 8 e um BIC de 9. Quais são os ácidos que tem aí?
Lactato, vocês já sabem. Beleza, primeiro. Segundo, ureia, 286. Outro ácido. O BIC dela estava de quanto? 9. Baixo bicarbonato. Então, quer dizer que tem baixa quantidade de base e muito ácido. Um ácido está sendo produzido em que ele não deveria ser produzido, que é lactato, e a ureia não está conseguindo ser lavada, retirada, porque o rim está em greve. Ele está sofrendo, e quando ele sofre, ele não ajuda ninguém. E o BIC também não está sendo captado pelo rim, porque o rim está em greve. E aí, cursou-se com o processo de acidose metabólica. E agora, o que é que eu faço? Eu vou tratar o quê? Eu não vou tratar a acidose metabólica. Eu vou tratar o que causou a acidose metabólica. O que causou a acidose metabólica? Não foi a hipoperfusão tecidual? Não foi a hipoperfusão renal? Não foi a disfunção renal? Não foi o processo infeccioso generalizado? A bacteremia generalizada? Então eu vou tratar isso. Eu não vou fazer nada com o tubo hidroeletrolítico. Eu já sei o que causou ele. Se eu tratar o que está causando, vai melhorar, vai depurar. Então, eu vou melhorar a perfusão renal, vou melhorar a função renal, vou melhorar a perfusão sistêmica e dependendo se o paciente, né, não tiver, se ela estiver piorando, essa quantidade de lactato é muito alta, então talvez ela precise de diálise, que é um tratamento também para retirar o ácido, que é uma emergência dialítica, né, que é a uremia. Então, o tratamento dela consiste basicamente em volume, noradrenalina, antibiótico e talvez diálise. Esse é o tratamento da acidose metabólica dela. Nada mais, nada menos. Vamos para o nosso segundo caso clínico. Bruninha chegou lá enquanto você estava aproveitando, você já tinha mexido com Vivi, Vivi está na diálise, aí você foi dar um gole de café, às 14 horas, não tinha nem almoçado ainda. Aí entra um paciente na sala vermelha da UPA. A paciente é jovem, tá virada no giraia, agitada, sudoreica, com náuseas e dor abdominal. Taquidispneica, com frequência respiratória de 45, estável hemodinamicamente. Então, é uma paciente jovem com dor abdominal, náuseas e vômitos. Relato de que ela estava numa outra UPA lá, sei lá, na puta que pariu, não sei onde, e lá fizeram 6 litros de soro fisiológico para a Bruna. Mais nada, porque eles não tinham mais nada. Então fizeram soro fisiológico. E aí você vai olhar os dados de Bruna. Bruna está com pressão de 160 por 80, com frequência cardíaca de 140, ótimo, o choque index dela é menor do que 0,9. Com a frequência respiratória de 45, uma taquipneia importante. Saturando 96 em ambiente, ou seja, ela não tem problema de troca, né? Essa taquipneia dela provavelmente é uma hiperpneia, se fosse para chutar. Com a glicemia de 289, você avalia e elenca a possibilidade de Bruna TECAD. E solicita alguns exames e já inicia suporte. Beleza. Então, você elencou a possibilidade dela TECAD, solicitou os exames e iniciou o suporte. Chegou a gasometria e os exames dela. pH de 7, PCO2 de 66, PO2 de 29, BIC de 14, saturando 96. Realmente tem cetonúria, então é uma CAD mesmo. 3 cruzes, né? Para ser cetonúria tem de CAD precisa de pelo menos 3 cruzes. Tá com lactato de 3, ureia de 1.1, creatina de 1.1 com ureia de 29. Então vamos avaliar essa gato? pH de 7, ok. Uma acidemia. Vamos olhar bicarbonato? Bicarbonato de 14, abaixo. Então é uma acidose metabólica. Vamos olhar se está compensado? Lembra que ela está com frequência de 45? Provavelmente ela está tentando compensar. Vamos ver se ela está conseguindo. Quanto que daria 14,5 mais 8? Dá 29, 29? Então, no prego. Então, ela está compensando.
Então, o pulmão está funcionando. Só que, infelizmente, ela tem muito ácido dentro do organismo dela, né? Ela precisaria ter uns 10 pulmões para o pH dela ficar normal. Então, o pulmão está tentando compensar, está compensando da forma dele, ótimo. Só dele não estar com problema já é bom. Só que aqui a gente tem uma acidose. Quais são os ácidos envolvidos nessa paciente? Então, a gente tem, lactato de 3, bem baixinho, e ureia praticamente normal. Então, assim, tem até um pouco de lactato, mas pouco, e ureia não tem. Então, quais são os principais ácidos dessa nossa paciente? Coloquei CO2 aqui, eu coloquei CO2. Você calculou esse trem, certo, Maria? Calculei, tava com a BIC de 14, 14 vezes 1,5 dá 21, mais 8 dá 29. Não errei. Fui moleque. Enfim, ela não tem CO2. Mas a questão é que... Vamos falar que ela tava com PCO2 de 45, tá bom, gente? Eu quero que ela esteja com CO2 elevado. Então, se ela tá com um PCO2, agora que eu lembrei o caso clínico, PCO2 de 45, ou seja, ela tá lavando, mas ela não está lavando o suficiente, correto? Se ela tivesse com PCO2 de 45, que ela deveria estar lavando para o PCO2 estar em 69, correto? Você tá entendendo o que eu tô falando? Amigos? Tá. Então, vamos falar que ela deveria estar 69, mas está 45. Ou seja, ela tem, além da acidose metabólica, ela tem uma acidose respiratória. Porque ela está retendo CO2. Então, mesmo que ela está tentando lavar, está com a frequência de 45, frequência respiratória, o pulmão dela não está dando conta e está retendo ainda CO2. Então, ela está com duas acidoses aqui. Então, quais são os motivos? Quais são os ácidos que estão presentes nessa paciente? Cetônios, ponto. Ela está produzindo CO2 e um outro que é muito comum quando chega para a gente na alta complexidade. A galera acha que soro é água. Só que soro é HNaCl. Cloreto é ácido. Olha quanto que fez para ela de soro fisiológico. 6 litros. Então, provavelmente, ela tem muito cloreto também. Então, os motivos dos ácidos que estão em excesso no organismo dela é o cetônio, que está sendo produzido pela CAD, o CO2 que está sendo produzido porque o pulmão dela, apesar de estar tentando compensar, ele não está dando conta, ele está fadigado, e o cloreto de um excesso de soro fisiológico realizado no ambiente anterior. Como é que eu trato isso? Eu vou tratar a acidose metabólica? Não, eu vou tratar o que está causando. Como é que eu trato os cetônios? Tratando a CAD, controlando CAD. Ponto. Como é que eu trato o cloreto? Não dando mais soro fisiológico. Se ela precisar de volume, eu vou dar Ringer agora. Eu vou tratar a CAD com Ringer. Beleza? E o CO2? Essa paciente com PCO2 de 45, com frequência respiratória de 45, que deveria estar 29, isso é igual falência respiratória. É uma paciente que a gente intuba, tá, gente? Então, a gente precisa intubar para a máquina fazer a função do pulmão, porque o pulmão dela já fadigou. Então, é uma paciente que a gente precisa entubar. E aí, entra, eu coloquei aqui, o BIC. Lembra que eu falei para vocês que vocês não vão fazer BIC? Vocês vão fazer BIC em nenhuma situação. Lembra que eu falei quando a temperatura tá menos 40 graus, que todo mundo vai morrer? Se tiver alguma coisa para fazer, para esquentar pelo menos um pouquinho, enquanto a gente vê se resolve o esfriamento global, a gente vai tentar fazer. Então, a BIC, quando tem um pH menor do que 6,8, isso é não compatível com a vida por conta das células. Então, a gente faz o BIC em pH menor do que 6,8 apenas para dar tempo da gente fazer alguma medida para tentar diminuir esses ácidos. Por quê? O BIC ele vai ser metabolizado e vai embora. Então, ele não vai resolver nada. Ele vai tamponar temporariamente ali por 30 minutos, uma hora no máximo, alguns ácidos. Então, depois disso, ele vai ser metabolizado e vai embora.
Então, a gente só usa BIC em caso de pH incompatível com a vida, como uma medida salvatória, enquanto a gente faz o tratamento do paciente. O nosso último caso, seu Ari. Seu Ari, você está no finalzinho do plantão da UPA, aí chega um paciente, idoso, tabagista, com a de gastroenterite há 6 dias, muito vômito, diarreia também, mas mais vômito, o que ele reclama é o vômito. E os sinais vitais estão levemente alterados, nada muito alterado, mas estão um pouquinho alterado. O único achado no exame é desidratação. Ele está com frequência de 110 com PA de 90. Choque index dá quanto, galera? Maior do que 1, né? Então, o seu Ari não está com dados, apesar de estar com frequência de 110 e uma pressão de 90, que teoricamente seria normal. Quando você associa os dois, você vê que não está normal, ele está com choque compensado. Provavelmente choque hipovolêmico. Ele está com choque hipovolêmico compensado por meio da frequência cardíaca dele. Por isso que ele ainda está com pressão estável. Então, é um paciente que, enfim, é uma gastroenterite associada com choque hipovolêmico compensado. Solicitou os exames e aí veio essa gasometria. pH de 7,5, com PCO2 65, PO2 50, com BIC de 18, saturando 94. Então, quando você pensa em pH de 7,5, você está pensando em uma alcalemia. Alcalemia. 35 a 45, né? Então, por que esse cara, ele tá com BIC de 18? A referência aí é de 18 a 22, tá? Por que esse cara poderia estar com alcalemia? Vocês imaginam? Por causa dos episódios de vômito, ele perdeu muito hidrogênio. Exatamente. Então, a causa do problema dele é basicamente perda de cloreto pelo vômito. Ele tem um pouco de lactato por onde? Quem está produzindo lactato para ele? Ele não está com choque? Aí, ó, os exames que você pediu. Você pediu exames para avaliar. E aí, ele está com creatina de 1,4, uma ureia de 89, um lactato de 8 e um BIC de 16. O que isso quer dizer? Esse paciente, ele tem perda de cloreto extrema por conta dos vômitos, e isso gerou uma hipovolemia com hipoperfusão, choque compensado. O choque compensado provoca o quê? Formação de lactato. Então, ele tem uma acidose metabólica associada com a diminuição de BIC, e o CO2 dele, se vocês fizerem a conta aqui, ele tem retenção de CO2, mas a retenção de CO2 dele é baixa. Então, provavelmente é por DPOC, que para mim nem me importa, só se fosse acima de 60, que me importaria mais no paciente DPOcítico. Mas, basicamente, ele tem uma alcalose metabólica associada com uma acidose metabólica, mas a alcalose metabólica dele é maior do que a acidose metabólica associada com uma acidose respiratória. Mesmo assim, ele ainda continuou alcalino, então ele perdeu muito cloreto. Então, qual é o tratamento disso? Primeiro, fazer ele parar de vomitar. Ele não pode vomitar mais. Segundo, melhorar a perfusão sistêmica, tirar ele do choque hipovolêmico. Além de retirar do choque hipovolêmico, a gente vai tentar melhorar essa perfusão renal. A ureia dele já está um pouco elevada, né? Já está 89, mas com a melhora da perfusão sistêmica, a gente consegue melhorar a perfusão renal e provavelmente a excreção de ureia e captação de bicarbonato. Então, basicamente é isso: melhora da função renal, melhora da perfusão renal, melhora da perfusão sistêmica e controle de êmese. Entenderam? Na prova vai cair basicamente isso. O primeiro caso, acho que é o caso clínico, o primeiro, viu, de pielonefrite, para vocês identificarem quais são os ácidos que estão provocando, qual que é, né, o distúrbio, se é acidose metabólica, enfim, essas coisas, quais são os ácidos que
estão contribuindo para isso e o que vocês vão fazer para melhorar isso, que ou seja, perfusão, controle de M, sei lá o que é que é o caso clínico, entendeu? Então, meninos, nós encerramos por aqui, tá? Eu vejo vocês no 12º período. Alguma dúvida? Não, obrigada, viu, Amanda? Boa noite. Ah, as ordens. Com Deus, gente. Bom prova para vocês.